Olá, amigos queridos, amigos de estudo do livro da Esperança, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que essa nossa reunião possa representar o nosso esforço de entendimento, de compreensão das leis morais. Que possamos nos unir sempre para agradecer a Deus a misericórdia da vida, as bênçãos que incessantemente recebemos e nem nos damos conta do amor de Deus por cada um de nós, da luz do Cristo a nos envolver, a nos convidarmos a crescer, o amparo sempre presente dos benfeitores espirituais. Pedimos sempre, Jesus, que nos guarde em seu coração, que possamos juntos, Senhor, caminhar junto a Ti em direção a Deus. Hoje trouxemos a lição número 33 do livro, mensagem 33, que tem como título Compaixão Sempre. E Emmanuel, de início, nos traz Jesus no Evangelho de Lucas, nos dizendo assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão. Depois ele nos fala aqui no capítulo 12, que ele continua, que tem como título Amai os vossos inimigos, mas ele vai falar do item 10, que tem como título o ódio. É uma mensagem trazida pelo Espírito Fenelon, em que esse querido Espírito nos instrui. São mensagens profundas que cada um de nós deve depois reler no seu coração com mais cuidado, sentindo as palavras, sentindo o movimento desse processo de iluminação, de crescimento espiritual. E esse nobre amigo nos diz assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ofendem e perseguem é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, terias o mesmo valor que eles. Essa é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável perfume, cujas fragrâncias sobem até Ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é ao contrário. A prova mais penosa, bem o sei, porquanto durante minha última existência na terra experimentei essa tortura, mas Deus está lá e pune nesta vida e na outra aqueles que falham com a lei do amor. Meus queridos filhos, não vos esqueçais de que o amor nos aproxima de Deus, enquanto o ódio nos afasta dele. Olha a humildade, e a sinceridade de coração, quando ele diz que ele sabe o quanto isso é penoso, amar aquele que observamos que nos odeiam,
que nos desprezam, que nos são indiferentes. E ele diz que sabe quanto isso é tormentoso, né? Ele fala que ele experimentou essa tortura. Ele chamou de tortura, porque é uma dificuldade. Se não fosse Jesus nos convidando, nós não faríamos isso. Então, às vezes, o que nos falta não é mais o entendimento, que vai ser difícil, nem o exemplo. Está aqui o exemplo. Ele fez. Aqui, ó. Eu experimentei, mas Deus está lá. Eu sei durante a minha última existência na Terra. Ele sabe quanto que ele experimentou disso. Esse esforço que ele fez para ser melhor do que o outro que a gente chama que não é bom. Ué, se eu faço a mesma coisa que ele faz, eu sou igual. O convite é para que eu seja melhor. O convite nosso, o compromisso que nós estamos assumindo com Cristo, é com a gente, primeiramente. O outro é questão evolutiva dele, com os guias espirituais dele, com a consciência dele. Minha comigo. Eu tenho que me esforçar. Então, eu posso entender, eu posso encontrar exemplos, mas eu tenho que ter a coragem de colocar isso aqui na prática. É isso que é difícil. É essa coragem do compromisso com Jesus. Então é quando ele fala, essa aqui é a hóstia oferecida a Deus. Porque às vezes tem as pessoas que oferecem a Deus inúmeros sacrifícios, até materiais. Acendem, vibram e fazem. E Jesus, né, nos ensinou que o cristão deve ofertar ao Pai de si mesmo. Ele oferta o seu coração. Coração ralado muitas vezes. Chorado. Então Jesus lembrou, né, a passagem de Oséias em que ele dizia, né, que o Pai dizia: misericórdia quero e não sacrifício. Então eu não preciso fazer sacrifício como algumas pessoas fazem determinadas promessas para agradar a Deus, não. O sacrifício mais agradável que eu oferto ao Pai é oferecendo aqui o altar do meu coração, o esforço com aquele outro que comigo caminha. Isso é a maior oferta do meu coração que eu posso dar. Um esforço tremendo. Por isso que até hoje nós estamos aqui tentando aprender essa lição. Não é assim? Nós falamos sempre o que Deus espera de nós quando a gente fala, eu amo a Deus. Amar a Deus é viver dentro da lei de Deus. Eu não posso falar que amo a Deus aborrecendo a sua lei, contrariando a sua vontade. Olha, eu amo a Deus, mas vou fazer do meu jeito. Isso não funciona, né? Se eu amo a Deus, é porque eu compreendo a sua sabedoria divina, o seu infinito amor, bondade, misericórdia, e me submeto ao processo de submissão, com obediência da razão e a resignação do meu coração. Foi aceito pelos dois, que às vezes é aceito por aqui e não foi aceito por aqui. Então, também às vezes tem pessoas que aceitam aqui e não entenderam aqui. Então eu preciso entender e sentir. Por que eu vou viver dentro da lei de Deus? O que Ele está me pedindo? Né? Jesus veio simplificar toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então o meu processo é de aprender a amar. Todo o restante que está escrito ali é para entender. São vários roteiros que vão chegar no mesmo lugar. Qual é o lugar? O amor como base de tudo. Então eu começo a entender. Se eu falo que Deus é a suprema inteligência, que Deus é a suprema bondade, e digo que eu sou filha de Deus, qual é a minha natureza então? O que consta no meu DNA divino? O mesmo que do meu pai. Então meu DNA é de bondade. Só que eu estou, né,
me esforçando para desenvolver esses potenciais. Então, o nosso DNA é de sermos bons. Nós fomos criados para sermos bons. Portanto, toda vez que não perdoamos, toda vez que não usamos de bondade, de compreensão, de entendimento com o outro, o que nós sentimos, né? A indiferença, sentimos o tédio. Quando não somos fraternos, vamos sentir a solidão, depressão e outras doenças naturais. Porque estamos nos afastando da nossa natureza. Então, quando a gente começa a entender, eu preciso desenvolver o meu potencial de bondade. Nós fomos criados para sermos bons. A bondade e o bem é eterno, permanece sempre. Toda vez que nos afastarmos dele, iremos sofrer, porque estaremos agindo contrário à nossa natureza. E isso deprime, e isso faz mal, e isso aperta o coração. Então, Emmanuel nos traz aqui a lição de compaixão sempre, né, que é a caridade da compreensão, dizendo assim: perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades, que apenas no futuro se farão evidentes para uma intervenção necessária, também há criaturas supostamente normais, portadoras de estranho desequilíbrio, aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregado nas casas de tratamento moral, guardam consigo os brasileiros de angústias que lhes foram impostos em dolorosos processos obsessivos, pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outras existências. O débito continua, né? A fatura está ali, aberta. Não fecha enquanto a gente não selar, com amor. E quase todos que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme na intimidade do próprio ser a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim o nosso pensamento e ação, tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos, e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos, em verdade, saber em que obstáculo do caminho os nossos pés tropeçarão. Geralmente, logo à frente. Gente, quando começa a julgar muito o outro, a criticar muito o outro, numa determinada situação moral, aguardemos que a prova vai chegar muito rápido. E aí nós vamos ver como é que os nossos pés, batendo naquela pedra, se mantêm com o corpo firme ou caímos. Geralmente caímos e tropeçamos. Nós vamos encerrar esse estudo desse capítulo 12, Amai os vossos inimigos, que é que na próxima lição Emmanuel já muda de capítulo. Nós trouxemos aqui do livro Luz Acima, de psicografia também de Chico Xavier, mas é uma psicografia do irmão X, que tem como título na mensagem 42, né, Até Moisés. E eu vou ler o que a gente chama assim de trechos já apanhados. Ele nos conta aqui a história de um desencarne do companheiro Euclides Brandão. Ele acreditava
que após o seu desencarne ele iria ingressar imediatamente no paraíso. Porque ele vivia com a Bíblia na mão, consultando todos os textos. Ele declarava sempre que os 10 mandamentos lhe controlavam a vida. Em pensamento, embora quisesse o mundo inteiro para si, reverenciava a Deus. Olha os 10 mandamentos. Primeiro a Deus. Não lhe pronunciava debalde o santo nome. Observava o descanso dominical, honrava os pais, não matava, não adulterava, não furtava, não cobiçava de públicos bens do próximo, não obstante enredar as circunstâncias em seu favor, quando lhe era possível, e não se entregava aos falsos testemunhos. Por causa disso tudo, ele se sentia com direitos líquidos e certos, quando a gente diz, né? No país da morte, está garantido o meu destino. Porém, quando ele chegou ao limite entre este mundo e o outro, né? O irmão X coloca aqui entre aspas, né? O outro, na realidade não existe o outro, numa alfândega da espiritualidade, o nosso companheiro se surpreendeu. Ele foi atendido sem considerações especiais. E naquele grande recinto de trabalho seletivo, ele se via tratado como um consulente, uma pessoa vulgar numa agência de informações. Ele queria se informar de algumas coisas e não teve ali para ele um tapete vermelho. Ele imaginou certamente fogos de artifício, vindo um espírito de não sei qual grandeza ali, abriu uma porta. A gente não sabe o que o outro criou, né? Na imaginação, na expectativa que tem de si mesmo. Então ele foi chamado a um esclarecimento, né? Entre ele e lá o funcionário da Justiça Divina. E houve ali um interessante diálogo depois daquelas saudações naturais, saudações espontâneas. E ele perguntou, não há aí uma ordem determinando a minha transferência definitiva para o céu? Aquela forma confiante, né? Aí o interpelado, com jovial expressão, olhou lá, se inteirou dos pormenores da vida dele, da onde ele vinha, e fez uma observação. Não foi expedida qualquer resolução superior nesse sentido. O amigo era cristão? Aí ele, sem dúvida, né? Mordido no amor próprio. Aceitei Jesus integralmente. Aceitou e seguiu? Olha a diferença. Você aceita e segue? A gente só aceita, mas não conseguiu seguir. Ele, perfeitamente. Eu li o testamento dia e noite. Aí o funcionário da Justiça Divina perguntou assim, mas você lia e praticava? Com a máxima exatidão ele responde. Retirando, porém, os benefícios então do Evangelho, aproveitava-se dele, o Senhor, para renovar-se em Cristo, revelando-se melhor no aprendizado da sabedoria e da virtude? Euclides então respondeu afirmativamente e já estava um tanto milindrado com tantas interrogações. E o fiscal da esfera superior recomendou-lhe enfileirar alguns dados dele, né, autobiográficos, mais sucintamente possível. O funcionário queria decifrar o que aconteceu. Me conta aí, né? Fala um pouco de você, olha o perigo. Me fala um pouco de você, autobiográfico. Me faz análise do seu reconhecimento, da sua geografia interna. Me conta aí um pouco de você. Aí ele disse, eu? Mas seja breve, né? Ele ainda pediu assim, seja breve. Eu, demonstrando gosto, né, de exprimir-se invariavelmente na primeira pessoa. Eu fui um homem justo na terra. Sempre guardei cuidado em preservar essas características da minha personalidade. Se recebia dos outros bondades e respeito, eu pagava com moedas iguais. Aos que me agradavam, eu dei, aquinhoei com vantagens
suscetíveis de serem articulados com a minha influência. Quer dizer, utilizou da influência dele para ajudar algumas pessoas. Tanto assim que eu deixei os meus haveres a todos aqueles que conquistaram a minha simpatia. A todos, porém, que me fizeram mal, retribuí conforme propunham. Nunca tive inclinação para ajudar malfeitores, porque para eles não há suficiente grades no mundo, não. Quanto molestado pelos maus, eu sabia conjugar o verbo corrigir, e se me incomodavam duramente, punia-os com aspereza. Corda e ferro não podem ser esquecidos na melhoria dos homens. Então esse é o entendimento dele, a corda e ferro. E quando eu era perseguido, jamais permiti que os amigos me tomassem dianteira na desforra. Eu não me calava ante qualquer desafio. Por isso, se era convidado a contender, a discutir, competia a me ganhar as demandas. Aqueles duelos verbais, aquelas pessoas que não levam o desaforo para casa. Elas levam geralmente no caixão. Pisado pelos outros, eu dava o troco, de conformidade com as circunstâncias em que recebia as ofensas. Nunca perdi tempo ensinando a delinquentes e vagabundos o que não desejavam aprender. E se as pessoas nobres tratei com generosidade, ofereci aos desonrados a repulsa que eles mereciam. Quando recebido a flores, improvisava um jardim aos que me favorecessem, mas se era surpreendido com as pedradas, respondia com uma chuva de pedras. Ou seja, ele é aquela pessoa que podemos dizer que responde sempre na mesma medida. É a criatura reativa, quando acionada, reage. Quando aqui nós estamos aprendendo, quando acionado, sentimos o que estamos acionado, colocando-nos em vigilância com as nossas emoções. Quando sentimos o desequilíbrio, entramos na oração. Vigiai e orai, não é o contrário. Vigiei a quem? O desequilíbrio. Entro em oração. Porque daqui tem que sair diferente do que chegou. Porque se chegou uma coisa ruim, tem que sair uma coisa boa. Esse é o meu esforço, esse é o meu comprometimento de ser melhor do que o outro que responde pedra com pedra. Então eu tenho que aprender, pelo menos a calar. Olha o esforço, cada um está no seu degrau, na sua possibilidade. Então ele foi dizendo assim, para aquele que dava flor, dava logo um jardim. Mas se vinha a pedra, ele dava logo uma chuva de pedra, E ele acentuou, não suponha que exercer a justiça com facilidade. Ao homem da minha estirpe, olha só, da minha estirpe, que procura ser equilibrado e cristão. Muito ingrata é a experiência terrestre. Faltou ele desenvolver o quê? Qual a virtude que está faltando aqui, E ele ainda estampou uma engraçada expressão fisionômica, que ainda disse assim, segundo vê, minhas reclamações são oportunas. Se o paraíso não tiver aberto para mim, que andei com a Bíblia na mão, para quem que vai abrir? Qual a virtude que está faltando ele aqui, Além da paciência. A gente vê aqui a vaidade, a falta da humildade. De se ver como uma criatura ainda com dificuldade. E aí o funcionário celeste, bem-humorado, interveio para esclarecer. O plano superior não vai lhe cerrar a passagem, não vai fechar sua passagem. Conquanto, Brandão, a sua justiça não haja conhecida a misericórdia. Mas eu nunca assumi compromisso sem consultar os sagrados textos. Aí diz o funcionário, sim. Você chegou até Moisés,
né? Olho por olho, dente por dente. Amar os amigos e odiar os inimigos, a lei mosaica. Então, você vai voltar naturalmente para o corpo de carne, vai reencarnar, a fim de prosseguir o seu aprendizado com Jesus Cristo. E sorridente acrescentou: o seu curso está com um atraso de 1.900 anos. Hoje poderíamos dizer, o seu curso está com atraso de 2023 anos. Foi a ouvir esclarecimento que Euclides baixou a cabeça, calou-se como quem se dispunha a refletir. E o nosso curso? Nós ainda estamos em Moisés ou já conseguimos passar para começar a compreender essa lição desse curso com Jesus Cristo? Então, quando nós assistimos na rua uma pessoa que está lá no trânsito e tem o seu carro avariado pelo outro que bate, uma batidinha, e ele sai de dentro do carro socando todo mundo, fazendo e acontecendo, e às vezes tirando o bem mais precioso, que é a vida. Essa pessoa, podemos dizer que nem em Moisés ela ainda chegou. Ela está antes da lição de Moisés. Outros estão na lição de Moisés. E outros estão no esforço aprendendo com Cristo o amor e o perdão. Portanto, estamos todos num planeta Terra, uma grande escola, em suas diversas séries e possibilidades de aprendizado. Que cada um de nós possa, assim como esse companheiro, parar um pouco, refletir, se olhar no dia a dia, não no que estuda, no que retira de essência das lições, na prática, para sabermos em que curso estamos. Pedimos a Jesus, esse nosso mestre incansável, que nos socorra sempre, que nos ampare, que nos ajude, que os nossos benfeitores e guias nos dê intuições, percepções cada vez maiores para termos a coragem interior de agir com os nossos propósitos e compromissos com Cristo. Coragem da fé. Entendimento temos. Possuímos o conhecimento dos textos de várias reencarnações lá atrás. Tínhamos às vezes eles decorados, de frente para trás. O problema é saber se essas luzes serviram para iluminar os nossos passos, as nossas atitudes, junto aos nossos irmãos de viagem, porque todos nós estamos caminhando em direção a Deus. Que o amor infinito de Deus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, nos ajudando a refletir e a perceber o esforço que já podemos realizar ao nosso favor. Muita paz, muita bondade para os nossos corações. Graças a Deus.